começar de novo e contar comigo. Vai valer a pena ter amanhecido. Bom dia, eu sou a Suzana Velhinho, vice-presidente de comunicação da Associação Comercial de Porto Alegre. Vou iniciar esse bate-papo com vocês lendo um trecho de um livro do Augusto Cury, que diz assim: Desculpe, o nome do livro é Posso Ter Defeitos. Posso ter defeitos, viver ansioso e ficar irritado algumas vezes, mas não esqueço de que minha vida é a maior empresa do mundo e que posso evitar que ela vá à falência. Ser feliz é reconhecer que vale a pena viver, apesar de todos os desafios, incompreensões e períodos de crise. Ser feliz é deixar de ser vítima dos problemas e se tornar um autor da própria história. Esse pensamento nos faz refletir sobre o fato de sermos os únicos responsáveis por nossa vida e o direcionamento que damos a ela. Para conversarmos de forma leve, descontraída e reflexiva sobre esse tema, convidamos duas empresárias que perceberam uma maneira diferente de viver. A consultora organizacional, coach e palestrante Mônica Riffel e a mentora, consultora estratégica e palestrante Angélica Noguês. Começa um bate-papo perguntando a vocês: quais são os elementos necessários para mudar a rota quando aquela que está sendo seguida não atende mais às nossas necessidades? Angélica, bom dia. Vamos lá? Bom dia a todos. É um prazer estar aqui nessa live maravilhosa conduzida por ti, Suzana, e junto com a Mônica. Então, o principal é se autoconhecer e não se apaixonar pelo nosso modelo de negócio. É entender qual é o nosso negócio e toda vez que a gente puder e pensar e refletir, troca rápido, modifica o modelo e vamos embora. Não se apaixona. Mônica? E aí, Mônica? Tu tá muda, Mônica. Mônica. Ué? Agora sim. Deu? Deu. Então deve ter sido fone de ouvido. Desculpa. Bom dia a todo mundo. Bom dia, gurias. Então, já entrando no papo, né? Eu vejo que a gente pode mudar de propósito ao longo da vida, né? A gente precisa entender quais são os nossos propósitos e a gente poder repensá-los, né? Poder fazer com que a gente troque de propósito, né? Por quê? Porque o propósito precisa ter uma intenção clara, né? E quando a gente tem intenção clara, fica fácil da gente mudar, né? A gente não precisa seguir, nem a Angélica disse, num padrão que a gente adotou. Então, eu acho que não tem tanta dificuldade assim, desde que a gente saia das nossas amarras, né? Porque a gente tem algumas amarras, né? Mônica, tu tem uma experiência de coach muito interessante. Tu poderia nos dizer um pouquinho a respeito desse momento que as pessoas estão vivendo e as razões pelas quais elas estão te procurando? Claro. Bom, uma das coisas é porque a gente está tendo um momento de reflexão, né? Propriamente dito, assim. As pessoas estão reavaliando, né, as suas vidas, estão reavaliando as suas carreiras, né? Estão repensando o que elas gostam de fazer, o que elas deixaram de fazer, ou estão querendo resgatar alguns sonhos, né, Suzy? Muitas vezes a gente deixa adormecido algumas questões bem importantes e que nesse momento elas se sobressaíram. A gente passou a entrar em contato, né? E eu sempre trago assim que essa busca pelo coaching, ela é uma busca de um olhar interno, né? De poder, de verdade, fazer uma caminhada de autoconhecimento, trilhar um caminho olhando para dentro, mergulhando para dentro. No momento que tu te liberta internamente, não existe prisão externa, né? Mas enquanto eu não me libertar internamente, eu não consigo me libertar externamente. A Angélica estava nos contando há pouquinho que ela estava numa reunião com umas pessoas na Inglaterra, da terceira idade, se não me engano, é isso? Sim. Então, nos conta um pouco sobre isso. Então, hoje, das 6 às 10 da manhã, a minha atividade foi ensinar um grupo de vovôs e vovós, né, a começar a conversar online. Por quê? Porque eles querem começar a se encontrar e já foi liberado lá, né, mas eles ainda estão com essa questão
de que não vão transitar livremente. E aí foi muito bacana, porque eles queriam entender a ferramenta Zoom, e aí a gente já começou, eles abriram, cada um deles abriu uma reunião, então foi muito legal, a gente abriu mais 20 reuniões ali das 6 da manhã até as 10 da manhã, foi muito bacana. Então, assim, ó, reinvenção, né? Todos eles continuam fazendo as mesmas coisas, mas agora eles vão entender que essas mesmas coisas podem ser online, não todas, óbvio, o abraço ainda não pode ser virtual, mas a gente tenta. O sorriso, ele demonstra muita coisa, ele é um bom aliado ao abraço. Angélica, tu és palestrante, como é que tu está vivendo esse tempo? Como é que tu remodelaste o teu negócio? Então, o que aconteceu foi o seguinte, né? Em março, da noite para o dia, assim, começaram os reagendamentos e depois os cancelamentos. 20 de março eu já não tinha, minha agenda ficou vazia, e por uma questão aí de um evento online que eu promovi, as pessoas começaram a pensar, nós podemos fazer aniversário, nós podemos conversar com nossos filhos e com todo mundo. E aí, as palestras em si totalmente pararam. E eu comecei a ajudar pessoas a entrar nesse mundo virtual. Com essa minha reapresentação nesse mundo, porque eu entendi que o meu negócio é ensinar, o meu modelo eu tinha que mudar, o que eu fiz? Não me apaixonei por ele, me reinventei muito rápido, ensinei pessoas a fazerem isso, e aí comecei a ser chamada para palestras. Então, já estou em algumas entidades, palestrando a respeito tanto de liderança como de comportamento. E aí agora as coisas estão se integrando, além de mentoria, a gente está trabalhando muita coisa online. Então, assim, ó, a vida teve um novo sentido, né? Sem a gente perder tudo aquilo que a gente construiu. Mônica, na condição de ser consultora organizacional, como é que as empresas estão se comportando com relação aos seus colaboradores nesse momento? Então, tem uma coisa muito legal, né, que a gente tanto esperava, né, na área de recursos humanos, gestão de pessoas, é que as empresas olhassem para as pessoas de verdade, né? E o que a gente vem percebendo, e os contatos que a gente vem fazendo, e as empresas que vêm nos chamando, elas estão muito preocupadas com as pessoas, muito preocupadas com a questão emocional das pessoas, muito preocupadas com a saúde mental das pessoas, muito preocupada com o ambiente em que essas pessoas se encontram, né? Então, existem algumas empresas que já sinalizaram que pós-pandemia não voltam mais para suas sedes, né? Vão acabar optando em ficar home office e algumas vão ter uma sala num coworking para que exista um espaço para que as pessoas se sintam afetivamente acolhidas, né, e emocionalmente envolvidas. Mas elas estão preocupadas hoje em tratar de um assunto que a gente vinha falando há muito tempo, mas a gente não vinha tendo atitudes, que é sobre salário emocional, Suzy, né? Hoje, mais do que o contra-cheque, mais do que o valor que tu recebe no final do mês, existe um salário emocional que as pessoas estão pedindo receber. Isso tem a ver com o teu cuidado, com o teu feedback, com o teu bem-estar, né? Então, existem empresas remodelando as casas das pessoas em termos de home office, existem empresas fazendo muitas ações de endomarketing, enviando no final de semana um kit com um balde para comer pipoca e poder, de repente, curtir com a família, né? Poder relaxar no final de semana. Então, esse salário emocional, hoje, ele está sendo muito presente, como nunca foi, né? E as pessoas estão se dando conta, né, de que vale muito mais essa atenção, esse cuidado com o humano, do que propriamente a questão de aumentar o teu salário e tal. Aliás, pelo contrário, né? Hoje as pessoas querem permanecer no mínimo com esse salário, né? Mas isso não vai bastar para que elas se sintam bem, realizadas e felizes. Então, isso está sendo muito legal de ver esse movimento das empresas se preocupando com o humano, né? Exatamente com o humano, que é esse que vai poder dar resultado ou não, né? Esse que vai continuar produzindo ou motivado nessa pandemia. Ou seja, com o seu patrimônio humano. Isso, é isso? Exatamente, isso mesmo. Eu não conhecia o termo salário emocional, interessante isso. Muito. Porque nesse momento, onde cada um de nós está sendo desafiado, no início da nossa live, nós começamos a falar sobre isso, né? Sobre esse olhar para o interno.
né? E a partir do nosso olhar para o interno, porque repara que é uma coisa interessante hoje que vejo, né? Os conceitos externos, eles estão, não é que eles não sejam mais válidos, mas eles não estão contemplando todas as respostas, né? Porque, na verdade, nós temos que nos reinventar, que é o motivo principal da nossa live hoje, né? É buscar em nós mesmos as nossas potencialidades. Só que para buscar as nossas potencialidades, nós temos que ter um ato de coragem de olhar para o interno e realmente fazer uma reflexão profunda das minhas capacidades. E tirar o véu da insegurança, dos medos, do receio, para fazer a entrega. Angélica, como é que tu notas isso? Então, assim, ó, o que mais importante na minha vida e que eu super indico a todos é procurem grupos de apoio, grupos empresariais que possam auxiliar. Então, o que aconteceu para mim, tá? No meu foco foi o fortalecimento do grupo de mulheres empreendedoras da Associação Comercial de Porto Alegre, que não foca na questão mulher, foca na questão empresarial. Então, eu sei que estão muitas aqui assistindo, já vi alguns comentários muito bacanas. Por quê? Porque isso fez a diferença. Quando a gente tem pessoas à nossa volta que nos impulsionam e que não nos puxam, isso faz muita diferença. E nós entendemos que quando a gente começar a cansar, a gente tem que aprender a descansar e não a desistir. Então, quando tu tens um apoio junto a ti, isso faz total diferença, porque quando a gente cansa, a primeira ideia que vem na cabeça é desistir. Mas quando a gente tem um grupo motivado junto a gente, seja ele que grupo for, e que tem os mesmos objetivos, que olham para frente como a gente, isso faz toda a diferença. A gente conseguiu se reinventar porque a gente se apoiou. Eu acho que tu traz uma coisa super legal que tem a ver com rede de relacionamentos, né? No momento em que tu capitaliza, né, em cima da tua rede de relacionamentos e que tu formou ao longo da tua vida, né? Eu trago assim que eu tenho amigos e clientes que foram meus colegas de Anchieta, né, de colégio, assim, né? Então, quando tu consegue ver que essas pessoas estão também junto contigo, pensando algumas coisas em conjunto, alguns valores que se associam, eu acho que eu me alinho muito contigo, Angélica. Eu acho que essa rede de relacionamento, essa rede de parceiros, vira algo muito importante nesse momento, né? Onde às vezes tu não consegue achar uma alternativa, né? E tu vai conversar com uma pessoa, vai fazer um call com essa pessoa e tu já abre a tua cabeça e tu já pode, de repente, né, pensar em alguma dinâmica diferente daquilo que tu vem fazendo. Eu acho que a rede de contatos, a rede de relacionamento, ela fortalece muito nesse momento, né, da pandemia, muito para tu fazer projetos em conjunto, inclusive, né, onde todos ganham e de forma colaborativa a gente consegue trazer a nossa expertise complementar a do outro, né. Afora, vocês tocaram num ponto que eu acho super importante, que eu acho que é, na verdade, assim, talvez uma das razões para o fomento das inseguranças e das crenças limitantes, né? Como é que a gente faz para não ter crenças limitantes? Como é que a gente faz para dar o salto? Na verdade, o primeiro ponto é a gente reconhecer que a gente tem, né? Porque a gente não reconhece que a gente tem crenças limitantes, né? Eu acho que esse é o primeiro ponto, assim. Toda vez que a gente trabalha com um cliente em termos de coaching, a primeira coisa que a gente olha é para aquilo que a pessoa gostaria de fazer e não está fazendo, e por que razão não está fazendo. E normalmente nós vamos ter aí crenças limitantes ou vieses inconscientes que nós temos e que normalmente são padrões de comportamento que a gente repete, né? Se a gente não reconhecer e se a gente não olhar se isso tem evidência, se isso é real, porque normalmente nossas crenças não são reais, né? Elas são ilusórias, muitas vezes elas são nossos medos, nossos fantasmas, né? Se a gente não consegue reconhecer, a gente também não consegue trabalhar de outra maneira. Mas a forma principal, Suzy, que eu vejo, é tu ressignificar isso, né? É tu olhar de uma outra maneira para essa crença e primeiro, definir que ela não existe. Segundo, como que eu posso, dali para frente, conseguir atuar? Como que eu posso ter uma atitude diferente, né? De que forma eu posso me libertar dessas crenças que eu sempre chamo de âncoras, né? Elas não nos deixam voar. Elas, na verdade, nos aprisionam e nos botam para baixo, né? Só que são, muitas vezes, as nossas grandes inseguranças, né? As nossas leituras que a gente fez da vida,
né, ao longo da vida. Angélica. Puxando esse gancho, tá? O que eu gostaria de colocar primeiramente, tá? A gente pode trabalhar de diversas formas, a gente pode, obviamente, o melhor seria a gente conectar com um profissional, mas nesse momento que o dinheiro foi embora, que a gente está aí correndo atrás, eu dou uma dica muito simples que vocês podem fazer no Google, não seria o ideal, mas assim, ó, vai lá, procura testes sabotadores, faz um testezinho gratuito na internet de testes de sabotadores, vê quais são os seus principais e lê. Dali você já começa a entender um pouco quais são as suas crenças limitantes. Então, de uma forma gratuita, né, se não está dando, o teu grupo de apoio não te proporciona. Eu, no caso, eu tenho o núcleo empreendedor da Associação Comercial, o NUME, que me apoia. Mas se tu não tem um grupo de apoio, tu não tem dinheiro, vai na internet, vai no Google, procura testes sabotadores, faz, e aí olha o que é que tá te limitando, o que está te apertando. Então, assim, ó, minha dica assim, de ouro poderia ser essa, que não custa nada e já dá o primeiro passo. Óbvio que procurar um profissional seria muito mais efetivo, mas essa é a minha dica. E como complemento, né, gurias, quem sabe a gente não lê também um pouco sobre a síndrome da impostora ou a síndrome do impostor, né? Que também está aí disponível para a gente poder acessar e se dar conta, né, do quanto a gente muitas vezes entra nessa vibe da síndrome da impostora, né? Parece que eu não existo, que eu não sou real, que eu não sou tudo isso que as pessoas acham que eu sou, né? Porque é um auto-boicote, um auto-sabotador que a gente faz com a gente mesmo, né? Fala um pouquinho mais sobre isso, Mônica, é interessante. As mulheres têm muito disso, sabe, Sus? Mais do que os homens, assim. As mulheres adotam muito esse síndrome da impostora, caem muito nesse síndrome. É quando a gente não se valida, né? A gente nunca acha que está suficientemente pronta, a gente nunca se acha capaz, né? A gente tem uma tendência, embora a gente tenha inúmeros papéis que a gente desempenha na vida, a gente nunca se acha ainda à altura de determinadas situações, de determinadas coisas que acontecem principalmente na vida profissional, né? E a gente cai nessa vibe da síndrome da impostora, dizendo, as pessoas acham que eu sou tudo isso, mas eu não sou tudo isso. Eu não vou me candidatar a fazer esse projeto porque deve ter gente melhor do que eu, né? Eu não estou pronta. E às vezes a pessoa está prontíssima, né? Ela já tem uma bagagem rica, ela já tem uma caminhada, né, de conhecimento e de informações suficientes, mas não se acha capaz. Tem um estudo, não me recordo agora, mas normalmente, não me recordo quem fez o estudo, mas eu posso depois até disponibilizar. A mulher, ela na vida profissional e na carreira, ela pode estar 90% pronta em termos de competências, em termos de conhecimento, ela não se candidata a uma vaga e o homem, muitas vezes, tem 20%, 30% das competências já desenvolvidas e ele se candidata, né? A mulher, ela é muito exigente, né? Ela acaba achando que ela não é aquilo tudo, por isso do síndrome da impostora, ela não é aquilo tudo, então ela não se candidata, então ela não concorre, então ela não vai lá dizer que ela está pronta para fazer, né? Porque aqueles 10% para ela, né, são mais fortes, têm mais peso do que os 90% do que ela já tem. É triste, né? Mas a gente cai nessa de vez em quando. E a minha dica para ilustrar isso aí da Mônica, ler aquele livro Faça Acontecer. Então a gente já começa a se entender, a gente entra para dentro daquele livro e consegue desmistificar tudo isso. Faça Acontecer é uma dica de livro. Para quem não conseguiu ler nenhum livro ainda, minha outra dica é leia 10 páginas por dia que vocês vão ver que vai fazer uma diferença no final do ano. Você vai olhar assim para os outros e vai dizer, nossa, eu li 7 livros, lembrando que a média aí do brasileiro é em torno de 1,7 livros por ano. Então, vamos fazer acontecer e vamos ler, gente, porque ler também faz a diferença gigantesca na vida da gente. É uma coisa que não custa nada e é 30 minutos por dia e olhe lá. É interessante porque vocês trazem à tona questões que, na verdade, são do empreendedorismo, né, do fazer acontecer. Mas me parece que o que existe hoje em dia, em função do isolamento social, da pandemia, é uma insegurança tamanha que tira de nós a energia e a fé para fazer acontecer.
né? Vocês têm experiências com relação a esse assunto, de pessoas e de casos que enfrentaram e que resultaram em sucesso? Sim. Eu tenho uma outra dica, assim, de ouro, que é muito importante quando a pessoa está ali no fundo do poço e não consegue olhar. É outra dica gratuita: tira o pijama. Acorda de manhã e tira o pijama, vai lá e toma um banho, porque assim, ó, o mundo já modifica. Ele já modifica porque assim, ó, o pijama nos dá a sensação de que o dia não aconteceu ainda. Então, essa brincadeira, ela faz uma diferença muito grande no cérebro. Não é trocar a roupa para estar aqui na frente das câmeras. A gente precisa trocar a roupa como se a gente fosse estar na frente da vida. Então, faz isso, também é outra dica gratuita, né? E a outra questão é assim, ó, se a tua vida tá ruim, tá certo, tem gente que tá muito pior. Então, assim, ó, faz alguém feliz. Como é que a gente pode fazer alguém feliz? Liga para aquela amiga que a gente não liga há muito tempo, deixa um bilhete na porta do vizinho que você nunca conversou, faz alguma coisa, ele modifica o nosso momento. E o que a gente fez? Com essa questão aí desse grupo, que é um grupo muito empreendedor, é um grupo muito empresário, que é o foco, é o meu espelho, o NUME, porque a questão é a seguinte, tá com um problema, conversa com a pessoa, tá com uma dúvida, conversa com a pessoa, e aí tá no fundo do poço, se reúne todo mundo, e cada um vai dar a sua dica, mesmo que seja uma dica furada, porque a gente sempre tira alguma coisa, inclusive o que as pessoas estão pensando da gente, né? Porque assim, a nossa reputação é o que falam da gente nas costas. Então vamos ouvir na frente da gente o que é que as pessoas estão falando para poder ter a mola motora para modificar. E eu vi que tá cheio de comentário ali do pessoal do núcleo da associação, então assim, ó, um beijão para elas, né? Porque são mulheres poderosas e cada uma delas teria algo para contar para vocês. Inclusive, saiu até no Jornal do Comércio ontem, assim, 2 cases de superação. Mônica, me dá alguns exemplos de pessoas que realmente conseguiram fazer a diferença e dar o loop neste momento, por favor. Eu conversei com várias pessoas, né, durante esse período da pandemia, assim, pessoas que estavam realmente um pouco desesperançosas, né, um pouco desesperadas, assim, o que eu vou fazer com o meu negócio? Meu negócio tem tudo a ver presencial e tal. E eu não vou trazer o nome da pessoa, mas ele tem um estúdio de pilates, né, e ele disse que há muitos anos ele vinha pensando em fazer um trabalho voluntário, mas nunca fazia, né, e que nesse momento tinha sobrado tempo para ele, né, ele estava repensando como é que ele faria a questão do estúdio de pilates dele, né, algumas pessoas não continuaram fazendo, as que quiseram continuar, ele teve que ter todas as preocupações e tal, ele começou a fazer uns vídeos e aí as pessoas começaram a ver o trabalho dele, mas ele me disse que o que levantou ele, que fez ele pensar em alternativas do estúdio de pilates dele, foi ele entrar numa ação voluntária, né, para moradores de rua, em termos de arrecadar alimentos e tal. Que isso deu um gás para ele, assim, deu uma energia de olhar, digamos assim, para uma outra perspectiva na vida, né? Porque essas pessoas realmente não estão sem perspectiva. Eu estou desenvolvendo um trabalho com a Rede Cidadã aqui em Porto Alegre, que é uma organização social, e a gente vem fazendo um trabalho junto à FASP de capacitar emocionalmente, principalmente recorte de pessoas em situação de rua. Claro que a gente pega outros públicos vulneráveis. Mas depois que tu começa a trabalhar num trabalho voluntário, onde tu olha para essas desigualdades, tudo passa a ter uma outra perspectiva na tua vida, né? E eu diria que trabalhar em qualquer ação voluntária, por menor que seja, né? Eu agora recebi, antes da gente entrar aqui na live, num grupo de amigas do Anchieta, uma fornecedora que está pedindo guarda-chuvas estragados, meias velhas e tal. Ela faz sacos de dormir para pessoas em situação de rua, né? Com a doação desses materiais. Então, eu te diria assim que a mudança do teu negócio também depende da perspectiva que tu olhar, né? Se tu olhar para perspectivas mais difíceis, talvez tu ainda te ache abençoado com o que tu tem, né? E tu pode daí, então, ter energia para poder superar as tuas desesperanças, tuas depressões, né? As tuas tristezas, porque é óbvio que a gente visitou todos esses sentimentos durante a pandemia, né? Pois é, uma das coisas que me chama a atenção, acho que tu disseste um ponto muito, muito, muito importante,
que eu tenho um grande respeito por ele, que é exatamente o trabalho social, né? Olhar para o lado, tem um pouco dessa coisa da síndrome da Poliana, né? Ah, mas que bom por aqui, porque está tão ruim ali, aquela coisa toda. Às vezes eu acho que não funciona direito isso, não funciona muito bem, porque a dor quem está sentindo sou eu, né? Às vezes eu não tenho a capacidade de conseguir olhar para o lado, né? Porque eu estou sentindo uma dor muito forte. Né? E a dor da desesperança, a dor da situação financeira, a dor das pessoas que estão ao meu lado, assim, isso realmente é forte, né? É muito impactante, né? Aí eu queria perguntar para você o seguinte, como é que a gente consegue equilibrar o racional com o emocional nesse momento? Se me permite, Suzana, assim, ó, dentro da minha questão, tá? O pessoal, o racional, né, com o emocional, é ter pessoas ao nosso lado. E eu sei que o fundo do poço, ele tá muito próximo da gente, é uma linha tênue entre estar bem e entre estar mal. Mas assim, ó, o nosso ambiente, ele faz toda a diferença. O ambiente que a gente cria, o ambiente, o nosso entorno. E aquela dica onde eu dei, né, fazer alguém feliz. Ah, mas eu tô tão triste que eu não consigo fazer alguém feliz. Consegue. Consegue. Pode ter certeza que você consegue. Sempre tem alguém precisando mais que você, né? Então, assim, ó, claro, eu posso estar mais esclarecida pelo fato de ter um grupo de mais de 500 mulheres, né, que é o do conselho, de ter o grupo do núcleo da associação, que somos aí 25 empresárias. Eu tenho, mas eu fiz a minha rede, eu fiz o meu negócio, mas sempre há tempo da gente refazer a nossa história. Então, se tá ruim, pode ter certeza que para outro tá pior. Então, olha bastante para dentro, vê os teus recursos e olha para fora, olha para os lados e vê que tem gente precisando da gente. E isso tudo, quando tu não tem tempo para sofrer, tu consegue focar a tua energia em algo que realmente vai te levar para frente. Então, assim, ó, foca a energia no resultado, não foca no problema. O problema tá ali. Vamos focar. Eu acho que esse equilíbrio emocional também, ele vem muito dessa caminhada interna de autoconhecimento, né? Eu acho que algumas pessoas adotam escutar uma música, outras pessoas adotam fazer uma oração, uma prece, né? Criam um ambiente específico para meditar. Outras pessoas leem, né? Através da leitura, ou assistiram algum filme que acham interessante, porque tá uma série de filmes aí disponíveis e uma série de seriados aí que podem ensinar muitas histórias de vida, né? Mas eu entendo que esse equilíbrio emocional, ele está na tua gestão emocional, né? Tu trabalhar o racional e o emocional tá em tu saber gerir as tuas emoções e acolhê-las, né? Não é feio a gente estar, de repente, depressivo, não é feio a gente, naquele momento, não dar conta, né? Eu acho que tem uma coisa que nós, mulheres, estamos sentindo. Eu falo com várias empresárias, com várias pessoas, profissionais liberais, as pessoas estão exaustas, né? Exatamente. A gente meio que esticou a corda nessa pandemia, assim, né? Eu posso falar assim, eu tenho um filho de 21, mas eu tenho uma mãe de 88 totalmente dependente de mim. O de 21 não está mais nem precisando de mim, mas a mãe de 88 está precisando muito. Então, todas as tuas demandas no dia a dia, além do trabalho, são muito maiores hoje, né? Eu acho que todas as mães que têm filhos pequenos, que estão em homeschooling e tal, estão sentindo muito essa falta de autocuidado, né? Que a gente acaba tendo, né? Nesse momento, porque a gente se preocupa com os outros, cuida dos outros e acaba esquecendo da gente. Isso, para mim, tem muito a ver em não estar equilibrando o racional com o emocional, né? Se eu estou me sentindo cansada, se eu estou naquele momento muito estressada, eu vou ter que pedir ajuda, né? Eu vou ter que saber pedir ajuda. Isso, para mim, tem a ver com gerir bem as emoções, né? A gente não pode querer abraçar tudo se a gente não estiver bem, né? Então, esse racional e emocional, o equilíbrio vai da gente também se perceber, né? O corpo da gente fala, né? A emoção fica ali presente. A gente tem que unir talvez o nosso coração, a nossa mente, o nosso corpo. Tem que ser algo integral, né? Não dá. Eu estava sentindo, conversando no final de semana com uma amiga, que eu tô com uma cervical destruída, né? Eu já tinha de descompatia e tal, e por tanto ficar aqui no online, não fazer pausa e emendar só para fazer o almoço e sai correndo e já lava a louça e já vai para outra reunião e tal. Tu não te dá conta, mas tu tá 4 meses assim, né? Nessas posições e tal.
Então, tu tem que olhar para isso, assim, se o teu corpo está falando, né, teu corpo está com uma dor imensa, é porque tu sobrecarregou alguma coisa. Então, tu precisa dar um equilíbrio. Bom, de repente eu vou dar uma relaxada, vou pegar um sol, vou sentar para ler um livro na grama, ou se não tiver grama, eu vou escutar uma música dentro de casa, né? Eu preciso me permitir também, né, ser mais livre daquilo que me é sempre cobrado ou que eu mesmo me imponho, porque a gente é, como ser humano, um ser exigente, né? Então, eu queria só trazer, porque eu acho que isso é fundamental nesse momento, né? E contribuindo aí, Mônica, sobre essa questão até da qualidade da nossa rede de apoio, é a questão porque por a gente não se autoconhecer, às vezes a gente não conhece os nossos limites e a gente nem sabe que está com a dor na cervical, a gente sabe que está incomodada, mas não sabe que é isso. A gente começa a ter questões de problema de se autoconhecer. E aí, quando a rede de apoio tem qualidade, ela olha para ti e diz assim, ó, tu tá com algum problema, tá acontecendo alguma coisa, não tá normal. Então, quando ter uma rede de apoio qualificada faz que quando tu não te autoconheça, as pessoas te conhecem e elas te ajudam. Então, assim, é bom pedir ajuda e melhor ainda quando alguém te oferece porque entendeu que tu tá com aquele problema relevante. Então, para mim... acho que na vida tudo é um dar e receber, né, gurias? Tudo é um dar e receber. A gente, às vezes, se constrói só doando e não recebe. E, às vezes, a gente só recebe e nunca doa, né? Tem muitos comportamentos aí que a gente pode olhar e ver que, na verdade, a roda da vida te exige para tu viver em abundância, dar e receber. Se tu não está sabendo receber, começa a saber que é importante também receber, né, nesse momento. Eu acho que vocês trouxeram duas situações que são assim bastante, digamos, limitadoras do momento como esse, que é a autossuficiência, né? E ignorar, e na verdade, decorrente da autossuficiência, é essa coisa da gente desprestigiar, autodesprestigiar as próprias dores que a gente vem sentindo, né? Como se nós tivéssemos a obrigação de sermos absolutamente fortes. E eu costumo dizer que o que nos identifica e nos iguala enquanto seres humanos são as dores que a gente sente. Não são as vitórias que se conquista, é muito mais a dor. E não é porque minha dor é igual à de vocês, mas eu sinto a dor. O meu sentimento de dor, que mostra a fragilidade humana, que mostra exatamente humildemente que eu não sou, assim, uma super mulher, né? Faz com que eu promova a abertura de outras pessoas me contando as suas coisas, né? Mas eu acho que eu tenho para mim que neste momento o que mais me move, o que mais me estimula é quando eu consigo olhar para os meus sonhos e para as minhas inseguranças e colocar à prova os meus sonhos. Porque eu começo a ter o sabor do orgulho. E o sabor do orgulho é aquele que me motiva a dar novos passos. E isso pode ser mínimas coisas. Pode ser eu olhar para o lado, pode ser eu ajudar alguém, pode ser qualquer coisa. Mas é essa automotivação de nós nos enfrentarmos, né? Será que eu posso? E sim, eu posso, e sim, eu tento. Né? E é uma coisa só minha, que ninguém precisa saber. E me faz ir adiante, me faz dar o próximo passo, né? E aí eu tenho uma pergunta aqui. Oi, desculpe. Não, tu fala da capacidade de a gente se experimentar em algo que talvez a gente não imaginasse que a gente era capaz, exatamente, né? Isso. Esses dias eu fiz na pandemia lá umas porcelanas lá pintadas que eu vi num programa lá, e eu nunca tinha pintado nada de xícaras, porcelanas, eu tinha que fazer alguma coisa para desopilar, e aí a dica era fazer com esmalte. Eu tenho um monte de esmalte em casa, eu vou fazer lá os coloridos que eu quero, e fiz. Gente, é arte, né? E arte é algo que te, digamos assim, te diz assim, mas nunca pensei que eu podia fazer isso, né? E que eu era capaz de fazer isso, né? Eu acho que você está trazendo uma coisa bem importante, que é se experimentar, né? Fazer algo que a gente nunca imaginou que a gente seria capaz. E como é que funciona, na visão de vocês, ou melhor, na experiência de vocês, a relação que vocês têm com os seus clientes hoje, por coach ou por palestras online? Como é que fica o calor humano nessa jogada? Funciona bem? Os resultados são mais ou menos? Vocês percebem uma diferença grande entre antes e o agora? Quer falar, Angélica? Eu te diria que no início a gente era uma questão assim de percepção, sabe? Aquela coisa assim, eu queria tocar, eu queria abraçar, então assim como eu sou muito afetiva, isso me
me bloqueou, assim, no início. Mas hoje eu percebo que é tão natural, que é tão normal, que é tão simples, que é tão acessível, que é aquela coisa que tu não precisa te deslocar para estar naquele lugar. E aí ter várias pessoas acessando. Aí a questão principalmente das palestras que eu faço, que a gente grava, as pessoas que não podem estar naquele turno, elas vão assistir depois. Eu recebo testes que elas preenchem após, não estavam ali online, mas preencheram depois. Então, assim, ó, eu vou dizer que basta que a gente troque o tal do famoso mindset para esse momento, que eu acho que tudo a gente consegue reinventar, a gente consegue ver brilho, porque assim, para de focar no problema, começa a olhar o que é que tu tem e constrói um caminho bom com aquilo que tu tem. Porque assim, não adianta a gente, né? Porque tem aquela máxima que diz que 1% é fato e 99% é o que tu vai fazer com o teu fato, né? Então, cada um define o que fazer com esse fato. E eu defini fazer com este fato que a gente está vendo aqui algo muito bacana, porque a gente não estaria hoje conversando desse bate-papo informal dentro da minha casa, depois correr para fazer outras coisas, se não fosse este momento pandêmico. Então, faça de um limão uma limonada sempre. Olhe para o que pode ser positivo. Entenda que é negativo e aí logo bota o foco no positivo, que faz toda a diferença. Uhum. Suzy, eu não senti muito essa diferença, assim. Não, porque eu já atendia clientes de coaching de outros estados, né? E aí, realmente, eu tinha que fazer esse trabalho online, né? E eu, na verdade, o que eu percebia, né, no começo da pandemia, é que eu precisava criar alguns produtos novos online, e que eu não tinha, eu só tinha presencial, né? Uhum. Por exemplo, as minhas capacitações de lideranças de equipes eram todas presenciais, e eu tive que criar algumas capacitações online. E hoje a gente tem inúmeras plataformas que permitem isso, né? Então, a gente pode fazer essas capacitações também online. E eu percebi também que eu tinha que trazer alguns produtos novos, né? E que pudessem ser acessados online, que as pessoas pudessem estar comigo, né? Mas não presencialmente. Eu acho que quem mais sentiu, né, essa mudança, e aí eu vou trazer um pouco de perfil, são pessoas mais rígidas, né? Pessoas mais flexíveis se adaptaram logo, né? Pessoas mais rígidas, e a gente tem pessoas que têm uma rigidez maior, né? Demoraram muito para aceitar essa mudança, aceitar. Eu tenho clientes ainda, alguns, pouquíssimos, que ainda preferem o presencial, né, do que o online. Embora eu acho que hoje de máscara, né, a gente só está olhando para o olho, a gente não está olhando para as outras reações, né, da pessoa, né, e que o online até te deixa, de repente, né, olhando olho no olho aqui, ok, a gente está mais distante e tudo, mas a gente está vendo a boca, a gente está vendo os gestos e tal. Mas eu sinto que veio uma necessidade da gente repensar as necessidades e dores dos nossos clientes. Por isso que a gente teria que pensar na inovação, né, de novos produtos. Eu construí uma trilha para 50 mais que eu não tinha online, né? E eu construí no primeiro mês, assim, em março eu pensei, bom, eu preciso ajudar esses 50 mais que eu estava trabalhando e que eu estava dando palestra, e que eu estava indo, né, dar workshop, eu tenho que fazer alguma coisa online, eu tive que pensar em online, e funcionou super bem, né? Então, eu também acho que o online hoje, ele traz uma coisa mais prática, né? As pessoas também não vão ficar que nem numa capacitação 4 horas no online, né? Ninguém se prende tanto, então tem que pensar em coisas mais práticas, mais objetivas, tão boas quanto o presencial, né? Mas que, na verdade, tem um curto espaço de tempo para as pessoas assimilarem, né? E até assim... Mônica, por fim, desculpa, Angélica, só com relação a esse gancho da Mônica, que me chama a atenção. Esse teu público 50 a mais, que tipo de trabalho vocês estão fazendo hoje e que tipo de resultados e experiências tu pode nos contar? Tá. O nosso foco hoje no 50 mais tem sido principalmente em trabalhar nas organizações a questão da diversidade, né? Isso se tornou um pilar da diversidade. A gente faz trabalhos com as empresas na área de RH para que a gente possa trazer esse assunto para dentro das empresas e possa, inclusive, preparar a saída de profissionais que trabalham há muitos anos dentro de uma organização e como é que a gente pode ajudá-los a fazer essa transição no momento da saída, né? O que a pessoa pode planejar, que projetos de vida ela pode ter após a saída de 20, 25 anos de uma empresa, por exemplo, né? A gente também vem trabalhando e ajudando as empresas a pensar em negócios e estratégias para 50 mais, né? O público hoje,
ainda as nossas empresas estão trabalhando para vender para os jovens, né? E a gente tem que pensar que a gente vai ter uma população envelhecendo, a gente vai ser o 6º maior país em 2050, em termos de envelhecimento, né? Um país velho, e a gente ainda não tem serviços e produtos olhando para essas pessoas, né? A gente não tem ambientes para essas pessoas. O 50 mais hoje é o nosso 30, né? Antigamente, assim. Ele tem uma vida ativa muito saudável, né? E ele tem muita experiência. O que eu estou percebendo nessa pandemia é que quem tem hoje capacidade para passar por tudo isso são os 50 mais, né? São as pessoas que têm maior resiliência, são as pessoas que já têm uma boa bagagem, experiência, e as empresas estão começando a olhar para esse público para retomar a relação com ele. Talvez não seja via CLT, talvez não seja para ser, de novo, uma pessoa que vai trabalhar como executivo, mas uma pessoa que vai ser mentora, uma pessoa que vai ser consultora, uma pessoa que vai trabalhar por projeto, né? Então, o nosso foco hoje, né, nesse núcleo, é a gente trabalhar para que essas pessoas sejam percebidas, valorizadas e que elas tenham a oportunidade, né, de poder trabalhar novamente em projetos que as interessem, né? E principalmente preparar aquelas que estão saindo de uma carreira de longos anos para o que elas podem ainda fazer, porque as pessoas são muito jovens hoje quando elas se aposentam, né? Elas ainda têm muita vontade de contribuir, de fazer parte de um trabalho, né? De fazer parte de um projeto. Então, nosso foco tem sido muito isso e tem sido de trabalhar essa questão do preconceito, né? Porque a gente tem muito preconceito em relação Impressionante, né? Impressionante. Eu acho, esses dias eu estava assistindo uma live da Box 1824 e eles trouxeram uma citação que eu achei muito interessante aqui, da Clea Clury, que é sócia da Laila. consultoria Hype, Hype 60 mais, que virou 50 mais agora. E ela coloca o seguinte: você imagina que se os 50 mais fossem um país, ele seria o 3º maior país do mundo, depois dos Estados Unidos e da China. Acho muito interessante, Mônica, que a gente começa a trabalhar esse mercado, né? Porque o mercado, nós estamos falando de inclusão, né? Nós estamos falando de basta de preconceito e vamos falar de inclusão. Eu tenho uma pergunta aqui de uma pessoa que está nos assistindo, chamada Clarice, que ela pergunta assim: atualmente, estamos sobrevivendo ou só vivendo? Então, né, a gente conversou, né, sobre esse tema, assim, no quanto a gente poderia olhar sobre duas perspectivas, né? Eu posso olhar pelo paradigma da escassez e aí eu estou indo pela sobrevivência, né? Estou levando a vida do jeito que dá, do jeito que eu posso, né, do jeito que eu consigo. Mas se eu olhar sobre uma outra perspectiva de abundância, sobre o que é a vida para mim, sobre o que é viver, talvez eu possa estar fazendo coisas que eu não fazia há muito tempo, né? Eu acredito que tem uma parte da população que está sobrevivendo e tem uma outra parte que está olhando sobre a vida, né? Sobre perspectivas positivas que a vida pode trazer. Mas isso depende de cada um, né? Da caminhada de cada um. E são exatamente as pessoas que estão aí com uma rede de apoio qualificada e que estão focando no seu autoconhecimento. Essas pessoas dificilmente estão sobrevivendo, elas estão sabendo como é o sobreviver delas. Tem uma outra pergunta aqui do nosso vice-presidente, Cláudio Bins, do CIE. Qual a dica mais relevante que vocês dariam para jovens que têm sofrido com o distanciamento e com as dificuldades de se inserirem no mercado de trabalho? Uma das primeiras dicas que eu digo, já que a pergunta aí foi do nosso diretor Cláudio Bins, é: procure uma rede de apoio qualificada, procure o CIE. Isso faz toda a diferença. Então, assim, ó, a gente está cercado dessa qualificação, né? Porque a gente sabe que o jovem hoje ele já estava inserido no mercado digital antes da gente. Então, agora o que a gente diz de o tal do novo normal para eles já era. Independente de classe social, eles já estavam muito focados nisso. Talvez mais em jogo do que nas questões assim de relacionamento. Mas então, assim, o que eu digo é redes de apoio qualificadas. CIE é um baita lugar para que eles possam aí, né, conversar aí com o nosso diretor Bins e poder se inserir de uma forma qualificada nesse mercado de trabalho.
Eu vou defender uma coisa que eu acredito muito, né? Que tem a ver com intergeracionalidade, né? Eu acho que o jovem tem que escutar narrativas das pessoas mais velhas, né? Eu acho que tem histórias de empresários brilhantes aqui nossos, de empreendedores fantásticos, que nós podemos aproximar esses jovens, né, dessas pessoas. Eu acho que essas narrativas, essas histórias, são fundamentais para que o jovem possa entender um pouco o ciclo da vida, né? Os nossos famosos setênios, né? Porque nós vamos mudando, né, de comportamento, de valores ao longo das nossas vidas, né? Inicialmente a gente passa por uma fase biológica, depois a gente passa por uma fase psicológica e por último uma espiritual, né? Eu acho que os jovens podem se aproximar agora de pessoas que são pessoas que já foram relevantes e que são referência e que podem trazer o seu olhar também e promover essa troca, né? Eu vejo que existe, pelo menos nos eventos que a gente já fez, muitos jovens querendo ouvir histórias dos mais velhos, né? Porque é quase que algo que ainda não foi vivido e que ainda não foi percebido por eles, né? E eu vejo que muitos jovens, como a Angélica trouxe, eu me sinto na verdade, uma nômade digital, né? Eu estou caminhando para, né, me inteirar de tudo. Mas os jovens são nativos digitais, né? Então, assim, essa questão do distanciamento, eu não sei, aqui em casa estão se falando todos os dias, estão jogando juntos até a madrugada, estão passando finais de semana conversando e tal. Não vejo tanta dificuldade assim desse distanciamento, mas vejo sim que é importante eles enxergarem perspectivas, né? Eu acho que isso sim, sem dúvida, ainda mais que vários deles estão até sem aula, né? Ou com poucas cadeiras, ou com poucas matérias, ou não conseguindo acessar muitas vezes seus professores. Mas eu acho que buscar, inclusive dentro de casa, viu? Essa intergeracionalidade pode ajudar. Eu até citei essa rede de apoio profissional, mas, assim, falando em rede de apoio dentro de casa, né? Então, assim, dentro de casa a gente tem uma rede bem qualificada que a gente pode trabalhar nas experiências. E como a própria Mônica disse, uma amiga minha aí com um filho de 11 anos disse para mim, bem que a gente não precisava voltar mais, né? Aí a gente começa a pensar o que a gente pensa e o que esse pessoal aí de 11, 10 anos está pensando, né? Então... Eu acho que fosse uma boa, um assunto muito interessante, talvez fosse uma boa, seja também isso uma boa dica para o CIE, aproximar as pessoas mais velhas das pessoas mais jovens e fazer uma troca, acho que todos ganhariam com relação a esse assunto. Eu não sei se vocês conhecem, mas eu tomei conhecimento esses dias de uma iniciativa de um grupo que está no Instagram, chamado A Voz da Razão, e são Adoro três ela. avós, são adoráveis, né? E uma coisa que me chamou, são três amigas que adoravam bater papo, pessoas que têm 70, 80 anos, enfim, 90, e amigas da vida inteira. Elas iam, então, costumeiramente para bares e tal, tomando chopp e trocando ideia sobre todas as coisas da vida. E aí, um dia, resolveram, então, fazer um grupo e estão no Instagram. E me chama muita atenção a curiosidade dos jovens querendo saber como é que são as questões da vida delas, como é que era o passado, como é que é agora, sobre tudo, sexualidade, inclusive, e tal. E acho muito legal, porque elas têm a coragem, a simplicidade, a empatia de falarem de si, sem nenhuma pretensão de serem perfeitas nem nada, é uma coisa assim absolutamente solta, leve. E a audiência delas está crescendo cada vez mais. Inclusive, eu sou fã delas, porque eu acho o jeito delas falarem muito, muito legal. Nós estamos nos aproximando para o final. Nós temos ainda alguns minutinhos, e eu queria ver com vocês algumas questões que vocês gostariam de colocar. Por exemplo, tem alguma coisa que você tenha aprendido neste momento da pandemia e dos relacionamentos digitais que vocês não faziam antes, e vocês têm um sabor muito maior agora? Em relação às questões digitais, tu fala, principalmente. Antes era um jeito, agora é outro, vocês tiveram que se reformularem e, bom, se depararam com um desafio novo e vamos nessa, vamos embarcar. Tem alguma coisa que vocês acham melhor do que era antes? Eu te diria sim, né, gurias? Essa coisa de não precisar botar salto alto, tô achando bem bom, viu? Trabalhar em casa do jeito que a gente está trabalhando. Meu sapato assim que eu morri. Às vezes de Havaiana, eu adorava usar salto alto, né, para sair e tal, mas eu tô adorando, assim, né, poder estar de chinelinho Havaiana, se for o caso, né, porque daqui para cima a gente está falando com as pessoas, né, arrumado e tal.
Estou achando isso bem legal, assim, me parece uma coisa mais natural, né? Eu tenho feito praticamente reuniões e coaching e tal com cara lavada, coisa que eu também não fazia há muitos anos, né? Assim, eu acho que não tem a ver, Interessante, né? eu perdi a vaidade, quase que o natural tomou mais proporção, né? Virou mais importante do que qualquer outra coisa, né? Eu penso que a gente está olhando muito para dentro de casa, então, assim, como a gente está abrindo a nossa casa, né? A gente está dormindo no nosso trabalho, né? A gente está dizendo isso de brincadeira, mas é verdade, a gente está dormindo no nosso trabalho agora. A gente está abrindo muito a nossa casa, né? Para as pessoas conhecerem ambientes, etc e tal. Eu acho que eu sempre gostei e curti muito a minha casa, muito, mas eu dei mais valor nesse momento, assim. Eu quero estar com ela mais organizada, mais bonita, né? Eu quero estar com um ambiente que me proporcione que nem eu olho assim, olhei hoje, descobri um novo coworking, né? Eu falei, mas eu posso fazer isso aqui dentro de casa, né? Então, assim, por que eu preciso ir para um coworking? Eu posso fazer isso, de repente, na minha sala de TV, no meu gabinete e tal, né? Então, eu acho que existem espaços que a gente pode se proporcionar, por menores que sejam. Às vezes a gente faz isso lá na dependência de empregada, ou faz num cantinho, de repente, no nosso quarto, mas aquele aconchego do ambiente, ele é importante. Para mim, mudou muito, porque o digital amplia essa condição das pessoas entrarem dentro de casa, né? E a gente não recebe visita com a casa bagunçada, né? A gente recebe visita com a casa organizada, cheirosa, né? Com flores e tal. Então, acho que isso mudou muito para mim, né? Nesse sentido, acho que são 3 questões, assim, bem relevantes, assim, que eu vejo que... E eu acho que a gente veio um pouquinho para as origens lá das nossas avós, sabe? Pelo menos eu que eu percebo, fazendo bolinho, receita, trocando receita de comida e tal, né? Se proporcionando umas coisas que a gente tinha até deixado de lado, comprava coisa congelada, né? Tinha que se virar e tal. Me parece que essa coisa para morada, assim, voltar para dentro, né, da nossa morada, mas também da nossa casa, eu acho que fez uma grande diferença para mim. No meu caso foi o cuidado, né? Assim como a Mônica, mais da minha casa. Então, hoje eu cuido da minha casa, eu não frequento a minha casa, eu cuido dela. E eu, da mesma forma que eu passei a cuidar dos meus relacionamentos e não frequentá-los, porque agora a gente tem essa forma mais rápida, não é mais a falta de tempo de te visitar. Agora eu te visito, a minha irmã mora na Inglaterra, então agora, ela sempre, faz 15 anos que ela mora lá, só que agora eu visito ela muito mais do que eu visitava antes. Antes eu esperava ali 2 vezes por ano para vê-la, e hoje eu vejo ela todos os dias, né? Então, assim, eu comecei a integrar isso na minha vida. Eu parei de dizer a falta de tempo. A gente está fazendo muito mais coisas com muito menos. Então, como o meu foco é produtividade, eu consegui entender isso. É fazer muito mais com menos, de forma assertiva e o melhor, de forma presente. E aí, essa questão de aprender muitas ferramentas novas, que não eram interessantes para mim antes. Então, a cada 15 dias a gente tem um aulão no núcleo de empresárias e a gente aprende uma ferramenta nova. Essa que a gente está usando aqui, o StreamYard, fez parte de um curso. Então, a gente já sabia quando que eu ia me interessar por isso. E outra, quando eu iria pensar que uma entidade com 162 anos iria visitar a minha casa e aqui está aqui na minha sala com o meu cachorro aqui atrás, né? E eu tá com o pessoal na volta e daqui a pouco, mais tarde, muitas das pessoas que me conhecem vão estar assistindo, porque vai passar por essa live muita gente, não só as que estão agora, mas as que vão ficar na sequência, né? Por estar gravado. Tu traz uma coisa super interessante que que a gente criou um gosto pela tecnologia, né? Eu acho que isso mudou para muita gente, assim, né? Que não era nativo, né? Dessa área, né? De tecnologia. Eu também criei um gosto pela tecnologia que eu não tinha, né? E vejo que ela hoje nos é muito valiosa, né? Eu vou ser sincera com vocês. O meu gosto não é muito pela tecnologia. Tecnologia, nesse momento, é uma ferramenta pela qual eu consigo acessar pessoas, fazer trabalhos, fazer reuniões, né? Mas eu gosto do olho no olho, eu gosto do abraço, eu gosto de estar perto, eu gosto de enxergar e dizer, tu está entendendo o que eu estou comentando contigo? Porque eu acho que a comunicação é isso, né? É o olho que vai, é o olho que vem, né? É a voz que vai, é a voz que vem. E é claro que se nós temos essa condição neste momento, e é o que temos, então vamos surfar essa onda
porque é o que se apresenta, né? Mas gente, eu morro de saudade, de vontade de ver as pessoas, de estarem perto. A Mônica falou da mãe dela, eu falo do meu pai, que tem 93 anos, eu morro de saudade de estar com eles e não posso estar com ele. Então, assim, é isso, né? Claro que a gente fala do afeto, mas a gente não mostra o abraço, né? A gente não sente o calor da voz. Então, isso Mas, realmente, eu vou dizer para Suzana, vocês que... eu te entendo, porque eu sou do tipo da palestrante que fica na porta e só sobe no palco na hora que começa. Eu abraço todo mundo, eu converso com todo mundo, eu mando para baixar QR Code, porque a gente vai interagir lá no telão, eu pergunto o nome, eu mando me adicionar. Então, assim, ó, por isso que a Mônica disse que não sentiu tanto. Eu tenho alguns clientes já de muito tempo online, mas o que me alimentava era a presença, o abraço, abraçar, ter 1.000 pessoas lá na Sojipa me ouvindo, eu abracei 500, né? Então, mas aí, para mim, foi um pouco mais difícil, mas eu consegui fazer aí desse limão uma limonada, eu tô curtindo. Que bom. A gente poder aproveitar todas as fases da vida, né? Essa é uma fase só que a gente está passando, né? É o que vocês falaram, né? Não vamos olhar pelo retrovisor, vamos olhar para o panorama do futuro, né? E tem uma pergunta agora do nosso querido publicitário e publicitário da CPA, chamado Caco Keller, e ele faz uma pergunta, e essa pergunta, então, com essa pergunta, eu lanço para vocês o desafio de vocês responderem e, ao mesmo tempo, nas respostas, vocês colocarem as suas palavras finais para as pessoas que estão nos assistindo e que nos assistirão daqui a pouquinho também. Mas vamos lá. A pergunta do Caco. Qual o grau das lentes dos óculos para enxergar o futuro daqui para frente? Eu penso Cada um... Pode falar, Angélica, pode falar. Eu penso assim, que cada um enxerga o mundo com as suas lentes. E o meu grau das minhas lentes, eles estão sendo muito específicos, estão sendo uma lupa, porque eu estou tentando captar tudo que eu consigo captar, e o que eu não consigo captar com as minhas lentes, eu utilizo os meus ouvidos, que tem sido tem sido meu melhor amigo, tem sido os meus ouvidos. E aí o que eu indico é, olha com as suas lentes, não com as lentes dos outros, porque a gente consegue ver muito mais quando a gente vê com as nossas lentes, independente do grau delas, e aí fazendo isso, o nosso grau vai aumentando e a gente vai enxergando detalhes que a gente não via antes, e inclusive, né, a gente pode se conectar com pessoas que a gente jamais poderia estar se conectando antes. Então, use o seu grau e aumente ele conforme for a sua capacidade. Muito legal. Eu penso também que a gente precisa elevar o nosso grau de acordo com o nosso observador, né? A gente observa as coisas através da nossa visão, mas muito através da nossa interpretação. Então, quando as nossas interpretações, né, têm crenças limitantes, o nosso grau precisa melhorar e muito, né? Então, eu vejo que a gente precisa ser um observador nesse momento e deixar que tudo venha até nós, né? Que a gente não julgue nada, que a gente não traga nada como sendo excluído nesse momento, né? Inclua tudo, faça realmente a inclusão, porque o teu observador ele vai ser muito maior, né? E aí, com certeza, tu vai fazer contato com aquilo que te é mais importante, aquilo que te referencia, aquilo que tu acredita, né? Então, o teu olhar ele vai estar muito relacionado a não ter mais tantas interpretações, mas deixar vir de forma genuína, cristalina, aquilo que se apresenta, né? E aí, com isso, tu vai escolher, tu vai ter o poder de escolha de fazer as tuas tomadas de decisão, ou de inovar, né? Ou de modificar. Eu acho que essa é a grande sacada daqui para frente. Olha, infelizmente o nosso tempo está terminando, mas eu tive um momento com vocês riquíssimo de vida. Um momento em que vocês me presentearam com pérolas desafiadoras para realmente fazer com que esse momento seja melhor vivido. Com que o aqui e agora, que é o que nós temos, efetivamente que nós temos, seja pisado de forma forte, com uma personalidade importante, deixando as marcas neste momento de vida que nós temos. Nada nos impede de ligar para as pessoas, nada nos impede de fazermos whats visuais ou não,
nada nos impede de enviarmos mensagens, nada nos impede de sermos seres carinhosos e efetivamente seres sociais. Nada nos impede de fazer isso. O isolamento, ele é só social, mas não é emocional. Vocês nos ajudaram muito. A Associação Comercial de Porto Alegre agradece profundamente vocês duas, dedicando tantos presentes a nós, a partir das próprias vivências que vocês estão tendo, tanto próprias quanto com seus clientes, né? E nós queremos agradecer a audiência das pessoas que estiveram conosco nesse momento e as pessoas que estarão conosco nos próximos momentos. Dizer que o Papo Online continua, ele é mensal, e nós teremos, com certeza, no mês de agosto, mais 2 pessoas que nos presentearão com as suas pérolas de vida. Tá bom? Mônica e Angélica, muito obrigada pela querideza de vocês. Estejam sempre conosco. E a vocês todos, um bom dia, uma boa vida e uma boa semana. E cuidem-se. Obrigada. Tchau. Obrigada, Tchau, Suzy. muito Obrigada, obrigada. Angélica. Obrigada, Começar Mônica. de Obrigada. novo. Começar de novo. Isso. E assim, ó, deixa eu posso pegar o último gancho? Pessoal, na segunda-feira que vem vai ter um evento online, que é o Giro Empreendedor Online, do Núcleo da Mulher Empreendedora da Associação Comercial de Porto Alegre. Homens são muito bem-vindos. Vai ser tipo uma rodada de negócios online. Inscrições até sexta-feira no grupo do Facebook do Núcleo da Mulher Empreendedora. Vão lá, vocês vão adorar e vão ir para o evento presencial assim quando a gente puder liberar. Ganha 2 ingressos num. Olha só, uma boa dica de um bom programa para segunda-feira. Mônica, tu tem alguma dica? Não, por enquanto não, mas eu tenho uma surpresa logo em seguida chegando e eu vou te passar com certeza para que tu possa empoderar aí umas mulheres que estão aí entrando na política. Mas que maravilha, que maravilha. Eu acho que a política está precisando muito realmente do olhar feminino. E eu não sou sexista. Eu gosto da complementaridade homem e mulher. Só que eu acho que o homem tem uma visão e a mulher tem uma outra visão. E o mundo fica muito melhor quando nós temos a complementação das 2 visões. Certo? Somos formados de homens e mulheres, então vamos adiante. A nossa natureza é essa. Tchau. Beijo. Fiquem bem. Tchau. Obrigada.